Olá, galera! Sejam bem-vindos à CCCP, a Central de Comunicação da Capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo. Eu sou a Patrícia Miguez. Hoje eu estou aqui com o Pedro e o Iago de coadjuvantes, porque começou o matriarcado nesse negócio. Empieza el matriarcado. Os dois hoje aqui são meros coadjuvantes, porque eu tô aqui com duas maravilhosas. A Carol Sardá, que dispensa apresentações, faz uns vídeos maravilhosos. E a minha xará, a Patrícia Matos, que faz um conteúdo muito legal. Ela é dona da página Laqueadura Sem Filhos. E aí, deem um oi aí, vocês dois, agora. Oi. Oi. Gente, deem vocês também, meninas, por favor. Oi, gente. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Gente, hoje esse programa, vocês não têm ideia do que tá por vir. A gente vai começar aqui com o nosso giro de bizarrices, que hoje é especialíssimo, porque ele vai consistir no seguinte: a gente separou 5 bizarrices que eu vou ler pra Paty e a Carol reagirem. E eu já aviso que é chumbo grosso. A primeira bizarrice de hoje é uma caixinha de perguntas na página de um perfil de um conservador. Perguntaram pra ele o seguinte: um homem sabe se uma mulher é virgem somente pelo andar dela? Resposta: quando a mulher perde a virgindade, começam a ocorrer mudanças no corpo dela. É interessante que homens desenvolveram o olhar para perceber essas mudanças corporais. Essas mudanças corporais afetam os quadris, que por consequência podem mudar a forma que a mulher anda. Desculpa. Isso é inacreditável. Bem doido. Além disso, quando a moça começa a ter noção de como tem poder sobre os homens que a cobiçam e desejam, ela estimula ainda mais o andar que expressa a maturidade sexual, convidando os homens a olhar para ela. É um fato. Mulheres adoram ser desejadas pelos homens, por mais que elas neguem. Uma curiosidade: sabe por que homens gostam de um padrão de beleza específico feminino, como cintura fina, seios empinados e pernas grossas? Porque esses sinais indicam que não houve gestação anterior. Ou seja, é um sinal natural de que a mulher não teve filhos com outros homens. Então, dessa forma, ele consegue confiar mais que os filhos que a mulher tiver serão dele. E aí, abaixo disso tudo, ele põe um link pro curso dele. Tinha que ser, né? Pra criar toda essa merda aí, tinha que ser pra direcionar pra alguma coisa. Não dava, né? Não dava. Era muita coisa seguida pra sair um negócio desse. Conservador, né? Sim, claro. Mas esse é Sigma, Red Pill, o quê? Qual é o nome que esse aí deu? Não, nenhum dos dois. Ele só disse que admira os Red Pill, mas ele mesmo não disse que ele é Red Pill. Admira. Ele só é incel mesmo, né? Blogueiragem. Não, pior é que essa porra é casado. E a mulher dele produz um conteúdo tão lixo quanto. É um É. Mas eu sabia, é carta dada já. A gente já sabe até quem é, porque se você fala que é um casal que faz isso, ele faz o lado da masculinidade e ela faz o lado da feminilidade. E ele, inclusive, já fez uma lista horrível de tópicos para uma mulher não ser estuprada. Coisas que não fariam uma mulher ser Nossa. estuprada. Gente, mas ele resolveu os problemas, né? Que maravilhoso. Porque ele não leva pro judiciário uma coisa dessa. Que ele sabe como é que a gente se protege de um negócio desse. Que incrível. Acho que quando você falou casal, eu matei também. A Carol falou antes de mim. Nossa. Incrível como a gente já até sabe quem que é, porque só viraliza falando esse tipo de coisa absurda. E eu até já vi na página dele que até as pessoas que seguem falam: meu Deus, mas às vezes você passa do ponto mesmo, né? Assim, de culpar a roupa da mulher, de falar de feminilidade. A esposa dele também é umas coisas bem... Tipo, você tem que ser feminina, bela, recatada, sabe? Tipo, umas coisas muito papel social explícito ali. Esse negócio do andado aí eu achei uma indireta pra mim, porque eu tenho um problema de fibromialgia, menina. Se esse caboclo visse eu andando, coitado. O que essa senhorinha tá fazendo andando aqui? Porque eu ando meio que me arrastando. Gente, ele não pensa que a pessoa pode ter alguma coisa, não, né? É maravilhoso. É, assim, todos esses aqui têm uma vibe bem... Em nada, né? Não, em nada. Mas ele sempre diz, que é um estudo que não sei da onde. É sempre ele tem um estudo, mas da cabeça dele. Eu tenho... Fonte, vozes da cabeça dele. Eu tenho uma teoria que sempre quando a pessoa não sabe nada, ela abre a frase falando de um estudo e fala, principalmente ela fala que tem estudado muito sobre o assunto. É o Centro de Pesquisas Tirei do Cu.
Sim, o CPTK. E assim, é que eu vou dar um bip no nome, né? Porque eu vou deixar a gente falando mal da pessoa, mas eu vou dar um bip. Das 5, 4 são dele. Esse cara é bom mesmo, hein? É bom. Esse cara É bom em falar merda. Inverteu, né? Ele é investido. Vamos a mais uma fala desse querido. O casamento muitas vezes é uma prisão pro homem. O homem tem que se sacrificar pela mulher. O homem tem que dar a vida dele. O homem tem que trabalhar, abandonar os seus sonhos para que os sonhos da família prosperem. O que a mulher oferece para esse homem? Muitas vezes a mulher não oferece nada para esse homem. Muitas vezes a mulher não quer nem cuidar da roupa do cara, fazer janta pro cara. A visão feminina hoje torna o casamento extremamente uma prisão para os homens. É a verdade. Ainda mais com as leis misândricas que nós temos, as leis feministas, que são feitas para destruir o homem. Então, muitas vezes o casamento hoje se torna uma prisão sufocante para os homens. Isso, entenda a crítica que eu vou fazer, é uma culpa das mulheres. Leis missândricas. Alguém tá prendendo ele lá com o revólver na cabeça dele no casamento? Tem alguém lá com o revólver na cabeça dele? Simplesmente não. Eu adoro que o cara é casado e ele fala tudo isso de mulher. E a mulher dele acha lindo e continua casada com ele, sabe? Sim, ela acha normal. Porque ela também faz do lado feminino, né? Então, tipo, ele mantém o lado masculino ativo nos homens e ela tenta lá manter a feminilidade. E isso que é muito louco, porque eles parecem que se complementam ali na toxicidade, sabe? De forçar o papel nos outros. Eles ensinam, tipo, como ser feminino, como ser masculino. No caso, ser feminina é ser submissa, aceitar tudo que o homem fala, limpar a casa inteira. É isso, assim, ser feminina é se sujeitar a homem pra ela, né? Pra ele também. Só pra finalizar aqui, eu acho engraçado, sabe o quê? Caboclo desse, como dizer que no Ceará, um caboclo desse, ele não se liga que pra gente o fardo é muito mais pesado. E olha, eu não tenho filho e não quero ter, mas eu vejo o peso da divisão sexual do trabalho assim nas minhas costas, é porque eu não tenho filho e não vou cuidar de alguma mão de obra. Assim, agora não, né? Eu penso às vezes em adotar. Mas assim, mesmo se a gente não tiver, é pesado pra gente. Existem certas, né, Carol? Certos costumes. É como se fossem costumes que já foram colocados pra gente. Aí um caboclo desse diz que é uma prisão. Prisão é pra gente, cara, se liga. Ou meu esposo que não discutir se acha que eu tô presa, né? Eu amo meu esposo. Mas assim, prisão a mais é pra gente, não pra um caboclo que não... Eu tenho um ponto a colocar aqui sobre que, assim, isso abrange todo esse pessoal que veste essa personagem do conservadorismo. Eu acho que assim, esse pessoal cria personagens, sabe? Cria de fato personagens. No final das contas, eles realmente não são assim. Muitos deles, às vezes, nem casados não são mais. Mas assim, ganha dinheiro com a personagem? Então vamos continuar fazendo o joguinho. Da mesma forma que o Nicolas. O Nicolas, né? Ele quer passar a imagem do varão hétero, e todo mundo sabe que ele não é. Mas só que ele ganha muito dinheiro, né, com isso. Não só dinheiro, como cargo, né? O cara se elegeu aí deputado mais votado do Brasil com uma personagem, né? Uma personagem. Ficção pura. Eu percebo a mesma coisa. Eu já vi vários, até no TikTok, coisas assim, que faz vídeo falando um monte de besteira sobre vários assuntos bem fundamentalistas, assim, bem conservadores. E a sensação é que eles não vivem aquilo na vida real, sabe? Parece que a pessoa não tem como ela viver isso na vida real, porque não funciona. Tipo, tu não vai conseguir viver em sociedade com um pensamento desses. Porque é impossível. Por exemplo, eu já escutei antifeministas falando que são contra a licença maternidade. Como que tu vai ser contra a licença maternidade na vida material, sendo que você engravida, sendo que você gesta, sendo que você passa pelo puerpério? E daí, tipo, beleza, você pode ser uma mulher contra isso, mas você vai engravidar em algum momento, você vai precisar da licença maternidade. Então, tipo, no momento que você precisar, será que você vai ser contra? Como eu já vi algumas antifeministas se posicionando, porque na internet é bonito, né? Falar, não, eu sou diferentona, eu sou contra um negócio aqui que todas as mulheres são a favor, porque é a favor do direito das mulheres. Só que ela se opõe a isso só pra ter aquele personagem e falar, não, eu sou diferente. E daí eu penso, mas na vida real, quando ela engravidar e estiver trabalhando, porque todas nós, no fim, vamos estar trabalhando porque precisamos, né? A gente pensa, nossa, ela vai
precisar. E aí, será que o personagem da internet vai funcionar na vida real ou ela, tipo, vai negar os direitos e não vai pegar licença, sabe? É isso que eu penso igualzinho ele, nesse sentido. Que eu acho que essa galera conservadora, mais fanática, assim, que a gente vê que é muito extremista, tipo, na vida real não funciona o que eles falam. É muito louco, assim, no fim das contas. Sim, e outra coisa é que as antifeministas, elas pregam que a mulher não deve trabalhar, que ela deve ficar em casa cuidando do lar, que não sei o quê, mas todas elas trabalham. Elas dizem que é errado a mulher ser empoderada, mas todas elas, no fundo, são empoderadas. Trabalham e não são donas de casa. A maioria delas não é apenas mãe e esposa, como elas pregam, né? Como elas geralmente escrevem nos seus livros. Não, você tem que ser mãe e esposa, porque se você tiver uma profissão, você não é realmente mulher, sabe? Elas não seguem isso. A maioria delas tá numa profissão, tá tentando ter sucesso, tá tentando crescer e não tá vivendo o que prega naquele sentido, né? Terceirizam as obrigações que elas mesmas estão dizendo que seriam delas e elas estão terceirizando. Exato. Inclusive, o nosso terceiro item do Giro de Bizarrices é exatamente sobre isso. E dessa vez é uma querida. As mulheres trocaram as lareiras dos seus lares pelas escrivaninhas dos escritórios. Que bela troca! O aconchego do lar, poder ver seu filho crescer, acompanhar o seu filho, cuidar do seu lar, ser a dona da sua casa, por ser subordinada a alguém, a um patrão, num escritório. Eu sei que em alguns casos a mulher precisa ajudar na renda familiar, né? E é uma necessidade da família. Mas na grande maioria nós vemos mulheres escolhendo estar fora de casa porque enxergam nisso um status e enxergam no estar em casa uma humilhação. Então esta chave é que precisa virar. E daí não vai ser difícil aceitar o seu sim. Um sim que foi dado livremente e que por isso deveria ser aceito com alegria. Surtou ela, né? Assim, é uma vibe bem República de Gilead. Cara, a lógica deles é maravilhosa. Porque a lógica deles é tipo, a mulher não quer ser submissa ao marido, mas ela quer ser submissa ao chefe. Como se fosse a mesma coisa, sabe? Como se a mulher quisesse ser submissa a alguém, né? Mas ela Sim. não quer? Aí que tá. Basicamente, a gente luta pela emancipação da mulher em todos os seus espaços. Eu vejo muito falando sobre isso. Ah, porque você não quer ser submissa ao seu marido, mas daí você vai ser ao seu chefe. Esse é basicamente o sistema que a gente vive, né? É um sistema capitalista, vai ser ou não vai ser. Em algum momento você vai ter que trabalhar, vai ter que se submeter a alguém. E daí é outro tipo de exploração que a gente vai estar falando, né? Só que é engraçado pensar que essas pessoas não percebem que a gente vai estar sendo explorado independente de onde a gente esteja, dentro de casa ou até mesmo no trabalho, ou na escola, ou na rua, né? Sim, o Eu fato... fico passada porque eu pensei a mesma coisa que você quando você falou de Gilead. É esse tipo de pensamento. Sim, é aquele pensamento de ser mãe e esposa, né? De ficar em casa, cuidando do lar e não sei o quê, que as mulheres não podem nem ler. Claro que na série, né, é um extremo, é isso levado ao extremo por questões dramáticas, né? Mas se você for ver, é a mesma base do pensamento, né? Tipo, isso aqui, inclusive, que ela tá falando, é a base lá do livro da Serena Joy, que ela escreve na série. Sim. E engraçado é que ela nem... eu percebo muito isso, eu vejo muito isso aqui, que eu transito muito nesses locais aí da galera um pouco mais engessada. Ela nem cogita a possibilidade de a gente não querer filho, né? A gente vai ter que ter o filho, vai ter que ficar dentro de casa. A gente não quer, né? Ela nem se tocou assim, que tipo, não, pode ser que você não queira, pode ser que... Sinceramente, às vezes foi o que o Pedro e a Carol disse. Aos poucos, pode ser que eu acredite nisso pra eu ficar menos triste, pode ser uma defesa. Mas eu só posso acreditar que é realmente pelo vil metal, pelo dinheiro. Ideologicamente, não tem, como disse até um presenciável factível, não é uma coisa que dá para ser efetivo. Isso aí que é pregado. Até mesmo, talvez, nem ela queira isso para os filhos. Porque não tem sentido ser uma coisa tão arcaica, tão medieval. Daqui a pouco, Deus livre, a gente vai estar saindo daqui com a doença do tempo medieval, peste negra, alguma coisa assim. Porque é uma coisa tão, sabe, que você... Mas sério que a gente ficou lutando pelo progresso para chegar nisso, né? Enfim. Um pensamento bem arcaico, né? E a gente vê muitas defendendo isso sem perceber o como é reprimido
Quando você reprimir uma pessoa, quando você fala pra ela sobre não ler, não estudar, não trabalhar, não fazer nada disso, a gente vê elas cartilhando isso pra outras mulheres como se fosse algo correto. E é como se você diminuísse os sonhos de outra pessoa, castrasse essa liberdade de outra pessoa de fazer o que ela pode fazer. Eu acho muito arcaico, muito Idade Média, sabe? Tipo, a mulher não pode ler, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É muito Idade Média. Sim, e é que pra essa galera, sim, é inaceitável. Inclusive, essa moça aqui em questão, ela é contra qualquer método contraceptivo, qualquer um. Ela tá grávida? Só pra saber, quantos filhos ela tem? 5. Já 5? Mas ela tem que estar Gente. grávida. É. Ela tem que estar grávida agora. É, Ou tá de exatamente. resguardo. Porque senão, minha filha, E pior então que não tá elas adiantando. pregam isso, viu? Elas pregam isso. Eu já vi umas falando sobre ser aberta à vida. É o que elas esse termo que falam, ela tipo, usa. de ser aberta à vida, né? Que elas falam que elas não devem tomar nenhum método contraceptivo porque todos são abortivos. Anticoncepcional, colocar DIU, fazer laqueadura, tipo, tudo é contra o destino biológico da mulher que é reproduzir. A Patrícia deve ter ficado chocada com essa agora. Não volta meu olho, gente. Não tá voltando. O que eu faço? Olha, não tá voltando. Ô, Patrícia, tu tá dando os prints aí, né? Porque tem várias figurinhas saindo aqui Tá já. voltando, gente. O que eu faço aqui? Olha, volta normal. O olho vai querendo virar. Ô, Paty, essa daí, né, não é aquela que mora com o marido num lugar escondido, que os filhos não vão à escola, não é essa? Essa mesma. A do home. Eles moram Essa no meio. mulher, eles não aceitam nenhum tipo de educação externa para os filhos. Agora você imagina essas 5 crianças, o quanto vão sofrer se é que isso não é também uma personagem, né? Vamos lá. Eles moram no meio do nada, tipo, eles se mudaram e eles estão indo cada vez mais pro meio do mato, pra não ter contato com ninguém. As crianças só têm contato com criança da igreja, eles não vão pra escola, educação em casa. Não é tão meio do mato assim, né? Tem alguma coisa estranha aí. Não, eles levam, tipo, 1h30 pra chegar na igreja pra ir pra missa. Que isso? A gente já tentou denunciar, né? A gente não sabe onde é que mora. Mas a gente uma hora vai descobrir, a gente vai ter o prazer de fazer. Eles estão meio que de se escondendo, a impressão que dá, né? Sim. Tá algo errado aí, né? Aquele sentimento, acho que todo mundo aqui sentiu que tem algo errado. Sim. Aí eles dão curso também, porque toda essa galera dá curso. É incrível, todos têm um curso. E eles... Pra morar lá na PQP tem que ter como se sustentar também, né? Vai morar no meio do mato, como é que vai trabalhar? Como é que vai viver? E adivinha o que eles têm? Uma livraria! Não, é porque toda essa galera tem uma livraria, já reparou? Todos eles têm uma livraria. Sempre é da mesma editora. Todos têm uma livraria. Quando você vê que a pessoa tem uma livraria, foge. Quer dizer, não, tem gente que tem uma livraria e presta, mas essas aí, dessa mesma São editora. as livrarias próprias conservadoras, que eles colocam só os livros que eles querem que os seguidores deles leiam. Tô ligada? Tem vários aí, várias figurinhas aí que tem uma livraria, né? Pô, isso é um privilégio, né, gente? Vamos ser bem honestos. É um privilégio tu poder ter uma livraria no teu perfil e, tipo, indicar os livros pros teus seguidores e você poder vender eles pros teus seguidores. Já pensou? Tipo, eu tenho uma livraria que eu posso vender qualquer livro de feminismo lá? Por que eu não faço isso? Porque eu não tenho o privilégio de ter o contato com uma editora que nem todos eles têm com a mesma editora de extrema-direita. Incrível, né? Tipo, imagina, a Patrícia também vai ter um linkzinho ali pra livraria dela, indicando ali pra livros de direitos reprodutivos e tudo mais, laqueadura, papapá, pro pessoal poder comprar por ali. Mas esse pessoal tem um privilégio de, tipo... Eles têm a estrutura toda. Geralmente a galera da extrema-direita tem uma baita estrutura, né? Vocês já perceberam? Tem editora, tem produtora, tem serviço de streaming, manja de marketing. É uma loucura. Gente, travou. Eu acho que foi o Pedro que travou. Travou aqui pra mim também. Voltou? Não, ele tá travadinho. Não, tá totalmente travado. Parou. Essa é a hora que na edição eu vou botar o barulhinho da conexão de escada. Já virou um clássico. Então, toda vez que alguém trava, tem o barulhinho. Caiu, gente. Tomara que ele não tenha se machucado. Pedro, você tá bem? Caiu. Travou, Maitê. Conta da Catarina. Oi. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Conta da Catarina. Tô ouvindo vocês normalmente, assistindo, mas vocês não me ouviam mais. Estranho. Eu tive que sair e entrar de novo na chamada. Enfim, é o que eu tava falando. Eu percebo que tem uma estrutura, né? Que vê aí os maiores talentos, né? Para fazer as pessoas de trouxa, né? E dar esses cursos aí, né? Como ser um Neandertal,
como ser um casal da Idade Média. Pois é, tem um patrocínio aí forte, né? Porque isso aí movimenta muita coisa, né? Na estrutura de igrejas, né? Não só dessas seitas neopentecostais, mas até tem questões até com católicos também, que eu percebo. Até porque isso a gente passou por um momento, né? A gente ainda está, né, dentro desse momento, né? A gente só deu uma melhorada em que há essa necessidade, né, grande de que se doutrine, né, as pessoas dessa forma, né? Para que a pessoa consiga gostar de Bolsonaro só estando muito, né, lobotomizada, né, muito doutrinada mesmo. E essa galera que faz esse trabalho sujo, essa galera que vem, né, carregando aí, né, esse piano aí por trás dessa estrutura toda, infelizmente. Só complementando o que o Pedro falou, tem uma fala do Bispo Macedo de 2018, 19, alguma coisa assim, e ele está com a família no altar, e ele dizendo que ele falou para as filhas dele, né, que quando elas terminassem o ensino médio, que elas não iam fazer faculdade, porque aí corria o risco delas começarem a meio que fazer frente aos maridos que eram também pastores da igreja e tal. E aí ele falou que elas não iam fazer faculdade, não sei o quê. E assim, a filha dele, no caso Cristiane, assim, atrás naquela postura de, porra, uma situação totalmente constrangedora. E assim, isso tanto nesse meio neopentecostal, quanto, né, o Pedro comentou aí de algumas correntes católicas e tal. Desde a década de 60 no Brasil tem tradição família e propriedade, né? Que hoje em dia tem o famoso Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é ligado a essa porra aí, e que é auto-intitulado príncipe, né? Isso para a gente ver o quanto faz falta um Robespierre, um terror jacobino para livrar o país de príncipes e essas coisas degeneradas do tipo. Mas enfim, era só um comentário complementar. Rapidinho, só duas coisas aqui. Primeiro, monarca bom é monarca guilhotinado. E segundo, que esse príncipe, ele era para ele ter sido o vice do Bolsonaro em 2018. Não sei se vocês sabem dessa história. Só que aí vazou um vídeo dele no meio de um surubão com vários boys juntos. E aí, né, para manter, né, essa imagem, a personagem, né, do homem conservador, hétero, másculo, né, aí ele não pôde ser o vice. Babado. Pedro também é cultura, Pedro também é fofoca. Não, e fofoca de conservador é sempre assim, né? Sempre maravilhosa. Sempre maravilhosa. Aqui em Santa Catarina tem vários que a gente descobre coisas assim, porque o pessoal conhece, daí a gente fala, nossa, essa pessoa fez isso e faz isso na internet. Interessante. É legal. É legal quando a gente descobre essas coisas, né? É bom. Aqui no Ceará tem um também, mas eu não vou nem dizer o nome dele não, né? Porque tem uns contatos, foi o mais votado, o deputado mais votado federal. E tem um vídeo dele fazendo a depilação, todo mundo sabe quem é. Esse daí, nossa. Esse é conhecido. Eu acho engraçado como é que o pessoal realmente vota nele. Vota nele. Aquele vídeo, olha isso, hein, não, cara. E na campanha passada, que eu já estava num partido de centro-direita, né? Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui. Vota em mim, não vota nesse cara. Eu tô aqui no centro-direita. Vota em mim, não vota nele. Tipo, ele sabe? Mas tá lá. Tipo, meu Deus. As últimas coisas que ele tá fazendo, sabe? Eu vou do Twitter dele e fico, cara, pelo amor de Deus, tu vai realmente continuar o que tu tava fazendo aqui no estado? Tu não vai fazer nada mesmo? Real isso. É uma vergonha no Ceará aqui, viu? Francamente. Eu acho que realmente está difícil um estado que não seja uma vergonha, né? Mas o Ceará teve uma virada fantástica, né, do Eumano, não foi? Não, foi fantástica. Eu tava apoiando o candidato que era contra ele, né? Aqui eu não sou a favor dos não. Mas só uma pergunta, Paty, só para tirar uma dúvida aqui sobre o Ceará mesmo. Quem estava na frente era aquele militar, Wagner, né? O capitão, O Wagner do partido do Bolsonaro, não é isso? Não, ele é do União Brasil. Que eu estava no União Brasil. Mas enfim, apoiava, né? Eu tava ele apoiou no segundo turno. Aí tinha o candidato do Ciro, que estava em segundo, e aí o Eumano em terceiro, e o Eumano conseguiu uma disparada e passou todo mundo, não foi isso? O Eumano estava em segundo, PT.
e o Roberto Cláudio em terceiro. Ah, sim. Aí uma, 2 semanas antes o Lula veio, e aí, ó, e assim, eu sei que eu trabalhei de perto mesmo, né, porque eu tava com esse candidato que era era o Wagner. Ele é até engraçado, sabe, porque ele não tem jeito, assim, pessoalmente, você conversando as coisas, apoia laqueadura e tudo, ele não tem jeito de ser uma coisa conservadora e tudo, mas enfim. Aí tinha gente que dizia que ia votar no Lula e votar nele, entendeu? Porque aqui é um contexto muito, como é que eu posso dizer, híbrido. Acho que essa, não sei, foi a palavra mais que eu pude encontrar, entendeu? É um contexto bem híbrido. Mas, assim, foi bom o Elmano ter ganho, porque agora o PDT tá brigando com o Elmano. Não sei se você já chegou a ver, Pedro, aqui como é que tá. E mostrando realmente quem é que eles são. Esperado, né? Esperado. Não, mas foi o que eu disse, né? Que era assim. Mas aí... a Isolda ainda tá no PDT? Ela saiu? Ela saiu, eu não lembro, acho que ela saiu, Bom, que eu gosto muito dela, viu? Não, eu acho, assim, já que a gente entrou nessas... O Pedro me conhece, eu sempre levo esse lema na minha cabeça. Eu sou muito pragmática, sabe? E a gente conversou, não foi, Pedro? Quando eu fui pro União e tudo, eu falei contigo. Eu acredito que quem vai vir para a prefeitura e corre sério risco de ganhar, realmente é o PT, porque eles estão investindo muito pesado. E também nem se tivesse, sabe? O atual não tá fazendo uma gestão, assim, muito, muito triste a gestão dele. Até fiz uma entrevista sexta-feira para um jornal de grande repercussão aqui, que ele tá fechando os postos de saúde, então tá uma coisa bem complicada, assim, pra gente, sabe, mulher? Claro que o candidato que é do União Brasil, ele vai tentar para a prefeitura, que é o Wagner, né? E, obviamente, que por ele apoiar o projeto e ter colocado algumas coisas no plano de governo, eu teria que apoiá-lo e tudo. Mas eu não sei, não. Eu nem sei como é que vai ser ano que vem. Eu tô querendo fazer um curso fora, sabe? Continuar o mestrado e doutorado, porque o negócio que vai ser chapa quente. Falta mais 2 pro giro, belezinha? Esse aqui é um dos piores. Perguntaram pra ele sobre o feminismo. E essa é a resposta dele. Então, o feminismo é uma ideologia que busca destruir os homens, colocá-los como submissos às mulheres, colocá-los como escravos das mulheres. O feminismo tem uma agenda política que quer criar privilégios para as mulheres na sociedade. O feminismo, ele quer feminilizar e castrar emocionalmente os meninos e causar todo tipo de destruição familiar que tem, sabe? Desde as protofeministas, nós já vemos esse discurso acontecendo. E sabe qual é o pior? O que mais tem são mulheres conservadoras, feministas. Eu tava lendo, foi de 2016 uma pesquisa. Olha aí, novamente a pesquisa. A pesquisa. Pra ele é conveniente não gostar do feminismo, né? Já que a mulher dele vem de curso de feminilidade e ele de masculinidade, e o feminismo basicamente combate o que ele prega, né? Pra ele é conveniente. Destruir famílias. Castrar os homens. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho pra mim que se um homem é castrado pelo fato da gente defender igualdade e direitos, então, peraí, tá muito fácil castrar esse homem, né? E o bom é que ele não diz nem a vertente, ele não especifica, ele não diz nada. Ele bota tudo no mesmo saco e taca fogo. Pra eles é tudo igual, né? Tipo, feminista pra eles é tudo igual. Eles criticam todas no mesmo montinho, assim. Segunda pesquisa. Sempre da pior maneira possível. A gente fica até sem ter meio que o que falar, né? Tipo, a gente fica até meio, assim, embasbacado. Sem comentários, né? Você trava, né? Você vai falar o quê de um absurdo desse? Aí dá aquele riso nervoso, assim, sabe? Deixa eu só dizer uma coisinha, assim, rapidão. O que eu percebo, às vezes, quase sempre, e conversando com as pessoas, tentando explicar o que é o feminismo e tudo, e, inclusive, no local que eu estava também, que era na centro-direita, né? Tinha muita gente, e lá no partido e tudo, a pessoa dizia, olha, tem cuidado, ela é feminista, como se eu fosse o capiroto, né? Antes era, tipo... eu não quero filhos. Aí eu era o Satã. Agora eu sou feminista, né? Aí as meninas chegavam e falavam assim, mulher, disseram pra mim que tu é feminista. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, cara, como é que pode? Mas ela é uma pessoa tão legal. Isso é uma pessoa que votou em mim. Mas ela é tão legal. Poxa vida, que decepção. Eu tô olhando aqui nos stories dela, ela não parece ser feminista. Ela é uma pessoa humana, ela não parece ser feminista. Sabe? Eu fiquei assim. Aí a outra candidata, mas ela é, viu? Tenha cuidado com ela, que ela é feminista. Aí eu falei com essa pessoa e disse assim, vem cá, amiga, o que é pra ti isso? Aí ela disse o que esse cara disse. Por isso que isso dá certo, porque isso atinge, infelizmente. Isso atinge. Aí eu disse, olha, você só é se você quiser. Mas o que a gente está lutando, em resumo, é
para a gente poder fazer o que essa pessoa que disse que eu era feminista como se fosse um crime faz, escolher o que é melhor para a vida dela. Óbvio que, como nada nesse mundo é perfeito, existem críticas, que eu também tenho crítica. A Carol deve ter também. Todo mundo tem crítica, né? Enfim, mas é isso. Aí foi legal porque foi um laboratório para mim. Eu percebi, putz, é aí que tá. É aí que tá o problema, entende? Aí no grupo de pesquisa do mestrado, eu vejo as pessoas perguntando, poxa, como é que as pessoas ainda não entendem o feminismo? É tão mal visto e tudo. Porque às vezes a gente fica só nos muros das universidades, da academia. Aí a gente, meu amor, muito obrigada. Ó, isso aqui que é feminismo. Ele trazia um café para mim. E fica só nesses muros e não atinge, como esse caboclo aí atingiu essa galera que acha que essa coisa é ruim toda. E não é, né? Mas sim, tem essa demonização, assim, as pessoas não entendem o que é, né? Tipo, é aquela coisa, acho que feminista é a mulher que odeia homem, odeia criança, odeia o mundo, mas é uma coisa que é uma ideia que é criada e que é vendida por essas pessoas e que, infelizmente, para uma parcela grande da sociedade, ainda cola. É muito bizarro isso, muito bizarro. E aí acaba que o único feminismo que é vendido pela grande mídia acaba sendo aquele feminismo liberal, capitalista, que é aquele feminismo, né, que eu chamo de feminismo de Renner, sabe? Que vende camiseta, assim. Que não é um feminismo libertador, né? Que é aquele feminismo, tipo, compre coisas, sabe? Consuma. É aquele feminismo para vender camiseta mesmo. Não é para realmente emancipar as mulheres, né? É puramente aquele feminismo estético, né? Aquele feminismo de Pinterest. Eu não sei, eu sinto que, principalmente para os grandes milionários, que a gente sabe que são homens, né, que têm o poder de comunicação, é muito mais fácil você esvaziar o feminismo do que você acabar com ele. Então, você torna ele uma coisa vazia, porque esse feminismo vazio acaba atraindo mais gente do que o feminismo que realmente luta por uma emancipação. É que o feminismo que a gente conhece não é um feminismo que vende, né? De certa maneira. Não é um feminismo bonitinho, não é aquele negócio maravilhoso. É violência. Tipo, que a gente vivencia dentro de coletivos, em manifestações, em atos, em trabalhos feministas, é basicamente violência, opressão em vários sentidos. Sexual, física, patrimonial, psicológica. Então, as pessoas acabam vendo um feminismo liberal que é tipo, direitos civis iguais, igualdade salarial. Coisas que, tipo, são o topo do grande problema que tá abaixo, tá ligado? Tem um grande problema que tá abaixo, que às vezes são mulheres que sequer são contratadas. Antes mesmo da gente falar da igualdade salarial, eu sempre falo, tem mulher que sequer é contratada. Porque a primeira coisa que pergunta é, você tem filho? Quem vai ficar com o seu filho? Antes mesmo da gente questionar a igualdade salarial, que é uma pauta do feminismo liberal, a gente questiona, as mulheres estão sendo contratadas? E quem tá ficando com os filhos dessas mulheres? Como diz a Patrícia, se essas mulheres não quiserem engravidar, né? Por que a primeira pergunta no trabalho é esse? Então, tipo, a gente sempre fala que o feminismo liberal, ele aponta um problema, que todo mundo fala, mas esse problema aqui já tem lei. Esse problema aqui a gente já tem no Código Civil, a gente já tem no Código Penal uma lei sobre isso, e a maioria das outras correntes do feminismo vão apontar e falar, mas tem lei, mas a gente não vê isso na prática. Então a gente precisa de uma pressão em relação a isso, né? Tipo, a gente pode agora, por exemplo, ter a lei da laqueadura, mas a gente vai ver isso acontecendo em prática, a gente vai conseguir pressionar para isso acontecer real, para não precisar da assinatura do cônjuge. E olha como é recente, tipo, agora, sabe? 2023. É muito atrasado. E daí as pessoas falam, mas é porque as feministas querem direitos iguais, mas eu acho que às vezes são direitos humanos básicos, sabe? Que já devia ser muito antigo a gente não precisar de consentimento do cônjuge para nada. Lá em 1879 a gente precisava da assinatura do cônjuge para poder ir para a faculdade, como vocês estavam falando antes, né, do direito da mulher poder ler e tudo mais. Então assim, não é bonitinho. Eu acho muito engraçado que as pessoas acham que o feminismo é uma coisa bonitinha, mas não é. Por isso que você falou até do feminismo de Pinterest, porque esse é o feminismo que vende. É o feminismo de mercadoria, fácil de acessar, é o liberal que ele propaga com facilidade nas mídias, nos jornais, nas revistas, né? Aquele feminismo que a gente vê na revista Capricho, na Atrevida, coisas que, tipo, quando a gente era mais nova, chegou na gente, a gente falou, isso daqui, legal, empoderamento, sororidade, igualdade, que coisa maravilhosa. É um feminismo muito bonito, mas quando você vai indo mais fundo, você fala assim, caraca, é sobre violência que elas estão falando, é sobre opressão. É ali na raiz mesmo que chega do problema, sabe? E é bem o que você apontou do feminismo de Pinterest, que a gente critica tanto.
Tem até um livro que fala sobre isso, que é o Feminismo para os 99%, que tem uma tese só criticando o feminismo liberal. E como ele afeta, né? Ele quebra o teto de vidro para que outras mulheres catem esses cacos. Porque ele não chega em todas as mulheres. Ele é bonitinho, mas ele não chega na periferia, ele não chega em contato real. E é por isso que as pessoas acabam virando antifeministas. Tem até uma pesquisadora que faz esse contraponto do por que tantas mulheres viram antifeministas e qual a relação do feminismo liberal com isso. Que é a pesquisadora Camila Galetti. Ela é socióloga em Brasília e é do coletivo Juntas. E ela tem várias pesquisas sobre isso. Que, tipo, esse feminismo é o que afasta as mulheres do feminismo. Que é esse feminismo liberal, que você tem que amar todas as mulheres simplesmente por serem mulheres. Simplesmente por isso, sabe? Não porque ela tem uma opinião diferente, às vezes até uma opinião que te prejudica. Como às vezes tem aqui no meu estado, tem mulheres que prejudicam outras mulheres. Deputadas antifeministas que prejudicam outras mulheres. Então, tipo, será que a gente vai ser só para esse pensamento liberal de é só porque é mulher? Tem até uma crítica da Lélia Gonzalez sobre isso, que a gente não tem que votar numa mulher só por ser mulher, num negro apenas por ser negro, porque às vezes a gente vai dar de encontro com uma Ana Campanholo e um Holiday, sabe? Que vão estar lutando contra as pessoas da classe deles. Então, às vezes não é simplesmente pela identidade, mas pelo que a pessoa acredita, né? Pelo que ela acredita realmente, os valores. E o trabalho porque às vezes ela tá de acordo com a classe dominante, né? E o trabalho da pessoa também. Exatamente, o trabalho da pessoa, o que ela faz realmente pelo dela, sabe? Pela galera dela. E é muito isso que você falou do... Cara, o feminismo de Pinterest é o melhor exemplo, assim, do porquê que afasta tantas mulheres. Porque elas não se sentem acolhidas por aquilo, não é a realidade delas, sabe? Elas pegam um ônibus cedão, é mãe solo, tem trabalho o dia inteiro, volta para casa exausta, tem que cuidar da casa, e daí elas se questionam como esse feminismo me aplaca, pelo que ele luta por mim no final do dia. E daí, quando ela vai ver, existem outras vertentes que estão falando exatamente sobre a pauta dela, sobre a pauta de ter crédito, sobre a pauta do direito de ser produtivos, sobre a pauta do aborto. Então daí vai cada vez mais entrando fundo no feminismo e falando, ok, agora eu entendi, existem outras feministas que são mais aprofundadas na raiz do problema, e tem outras que estão mais na superfície. E é essa superfície que é raso, né? Que daí acaba que afasta as pessoas porque é raso demais. Elas falam, não, beleza, a Constituição já tem direitos iguais. E aí, que mais que vocês querem? Vocês querem privilégios? Entende? Daí joga pra esse lado que as antifeministas já vêm falar, então vocês querem privilégios, vocês não querem direitos. Sendo que daí a gente tem que vir por outras correntes e explicar o porquê que a gente quer direitos. Sim, e muitas vezes as outras correntes não chegam na pessoa. Não chegam, principalmente nas mulheres periféricas. Porque o que é vendido na mídia, na grande mídia, é isso. É feminismo liberal. É isso que você vê na Globo, sabe? Na maioria das redes sociais. É difícil alguém chegar no perfil de alguém que aborda feminismo com mais vivência e com mais estudo, né? É muito difícil. Eu acho que, exatamente o que você falou, Patrícia, eu acho que o importante, eu acredito muito que o importante é a gente abordar o feminismo com crítica, com autocrítica, sabe? Sim. A minha pesquisa, eu estou fazendo basicamente com a Bagité, porque é quem fala sobre maternidade da minha concepção melhor, e algumas outras da França. Recordo agora o nome, que é um nome meio difícil, e para mim não dá. Vou falar que vai ficar feio, vou falar. Mas assim, por isso que a gente, às vezes, foi o que eu fiz com essa pessoa que falou sobre feminismo, que não sabia o que era, é abordar a autocrítica. Aliás, é citar, é falar que, olha, tem falhas, tem defeitos, nada é perfeito, mas é assim que é, entendeu? Eu acho que falta, sabe, Carol, também, até em algumas feministas mesmo, essa autocrítica de entender, sabe? Porque isso foi uma coisa que visualizei muito ano passado. Ai, mas olha, você foi pra lá e não sei o quê, e etc, etc. Só que os motivos que me fizeram ir para esse local foi, vamos citar aqui exemplos, o que me tocou eu levar uma gestante sangrando e ela não ter acesso a um parto que ela queria, a cesárea, e ter que sofrer 4 dias. Foram questões que não eram comigo, porque tem um plano de saúde, mas aconteceram com outras mulheres, entende? Aí entra nisso, a gente não pode votar em mulher só porque é mulher, mas a gente tem que focar também qual é o trabalho dessa pessoa. Porque até mesmo nos partidos de esquerda existem pessoas, com todo respeito, que ficam se escondendo atrás da esquerda e do progressismo. Tem um candidato aqui no meu estado, não vou falar o nome, que ela apoiou para federal um cara Bolsonaro, e que, por sinal, está num partido de centro-esquerda, entende? Então, assim, ela dizia que era feministona, tem lá no bio dela, sou feminista, autodeclarada e etc. Se agarrou com o cara, né, tipo, pra tirar foto, porque o cara é, tipo, zilionário, e ela apoiou ele. No segundo turno, o cara tava lá lindíssimo, pedindo voto pro Bolsonaro, assim como o
Wagner estava. Aí eu fui na rede social. E aí, galera, vocês vão fazer o que agora? Vão mandar ameaça pra mim que vão cortar minha cabeça? Porque mandaram várias, assim. Vão dizer que vão me matar? E a menina lá, vocês vão fazer o que com ela? Porque ela também apoiou um caboclo que era... Entende? E eu acho que é isso que a gente tem que avançar. A gente tem que perceber que, às vezes, a gente não pode relativizar tanto. A gente tem que ver o problema lá dentro, na raiz, não ficar tão raso. Porque aí a gente acaba brigando e se desunindo. Perfeito, realmente. Gente, vamos pro último item do nosso giro de bizarrices. Tá, eu devo dizer que sou totalmente contra a separação. Não deve existir separação no casamento, tá? Mas eventualmente, se existir, a guarda dos filhos tem que ficar com o pai, pois o homem que é o protetor, não a mulher. Os estudos demonstram que quando uma mulher acaba um relacionamento, acaba um casamento, o próximo homem que ela for se relacionar é mais transtornado, é pior em todas as características do que o ex-marido dela. A mulher sempre vai escolher homens piores. Isso vai causar uma série de problemas. Uma outra questão é que o namorado vai disputar com os filhos para ver quem tem a atenção da mulher. E um homem não relacionado com os filhos emite feromônios que modificam a forma que a mulher vê os filhos. E ela começa a ter um afastamento natural dos filhos por causa dos feromônios desse homem novo. Então, é o ex-marido que tem que ficar com a guarda dos filhos. As mulheres não são as protetoras. Elas encontram homens ruins e depois quebram a cara, e quem sofre são as crianças. Caralho, feromônios, cara, é sério mesmo que ele tá usando isso? Quer dizer que ele tem. Então nós somos seres então, baseados apenas em instintos, é isso? Nós não temos capacidade de raciocinar? Caraca, mano. Ele não tem mesmo, não. Ele não tem, porque você vê que as falas dele são totalmente desconexas. Caraca. Parece que a gente tá na ideia nas cavernas, né? Tipo, ouvindo assim que... Neandertal. Puxando o cabelo da mulher. Quer voltar à Idade Média, esse cara quer voltar pra Idade da Pedra, sabe? Isso foi tão escroto que, tipo assim, eu tô até tentando lembrar exatamente o que ele falou. Foi meio com um choque aqui. Ele falou que o homem começa... Peraí, o homem, quando tá se relacionando com uma mulher que tem outros filhos, ele começa a liberar feromônios que o que é mesmo? Que, pô, eu não... Concorre com os filhos, que faz a né, mulher caçar filhos. Meu Deus, cara, que absurdo. Que idiota, cara. Não precisa botar pi, não. Esse cara é um imbecil mesmo. Pode deixar aberto. Se ele quiser arrumar problema, ele vem arrumar. Pode vir. Ah, se fuder. Mas, gente, vocês têm que entender que, tipo, tem um pouco de empatia, sabe? Não é porque vocês têm cérebro e conseguem raciocinar que vocês... Sabe, vocês têm que entender que ele vive de instintos. Exatamente, é igual um cachorro, né? Precisa a fêmea estar para ele ter vontade, né, de transar. Deve ser isso, né? Já que é baseado em instintos, né? Ai. Eu adoro que eu coloco esses negócios e vocês, sabe, tipo, eu vou vendo o brilho de vocês sumindo. O brilho foi sumindo. Foi com Deus. Isso é cansativo, meu Deus. Eu queria só que ele explicasse, eu perguntava pra ele assim, ó, meu filho, por que é, então, que a cada ano que passa, as mulheres registram as crianças tudo sozinha? Então quer dizer que o feromônio tá liberando antes, né? Na sua cabeça aí. Porque esse ano aqui teve aumento de... Olha a tela aqui aberta. 7% em 2022. Aí que 2023 a gente ainda vai sair. Só registra sem pai. Teve um censo em 2013 que foi feito 5,5 milhões. Cara, e aí? O feromônio já foi lá, colocou e os pais sumiram. Não, e assim, fora que ele fala que as crianças têm que ficar com o pai por causa disso, mas aí eles também defendem que é obrigação da mulher cuidar da criança. Então, assim, quer dizer, daí ele vai começar a cuidar porque ele não cuida agora, entendeu? É um negócio, sim, gente, que não tem pé nem cabeça, né? Mas enfim. Mas assim, então o homem ele começa a emitir alguns feromônios que fariam que a mulher se afastasse dos filhos. Eu quero ver quem é que emite feromônio para esses caras não assumir filho nenhum, né? Pois é, então. Nossa, cara. Meu Deus. É isso, assim, não tem explicação. E o pior é que essa porra tem, tipo, mais de 200 mil seguidores. Mais do que a gente, né, Patrícia? Mais que a gente. É surreal, é muito surreal pensar nisso. Chega a me dar uma depressão quando eu penso... E vende curso. E isso até, eu acho que agora a gente pode finalizar aqui as bizarrices e entrar
na pauta principal que eu queria discutir com vocês, que é o seguinte: esse tipo de conteúdo, porque existem muitos desses perfis, existem muitos. Acho que esse aí é um dos mais famosos, mas existem vários. E esse tipo de conteúdo tem sido consumido por adolescentes, sabe, de 12, 13, 14, 15 anos, e que estão formando o seu caráter consumindo esse tipo de conteúdo. Está sendo criada uma geração de meninos que acham que têm o direito, por serem homens, o direito de controlarem as famílias, controlarem as mulheres, e uma geração de meninas que acham que têm a obrigação de serem femininas, entre muitas aspas, porque o conceito deles do que é ser feminino é uma coisa muito deturpada, e que acham que têm a obrigação de serem submissas a homem. E aí, isso é uma coisa, assim, que tem me assustado muito, porque essa galera tem muitos seguidores mesmo. Parece que a gente não tem o mesmo alcance que eles, parece que a gente não consegue ter o mesmo alcance que eles, né? E até recentemente tem acontecido um fenômeno que, por exemplo, no TikTok, tem várias criadoras, né? Porque sempre são mulheres, basicamente, que estão tendo suas contas banidas sem motivo nenhum, só por serem progressistas, porque provavelmente são alvo de muitas denúncias dessa galera conservadora. A gente tem, por exemplo, a Bruna Volpe, que perdeu uma conta, sei lá, com 1 milhão e alguma coisa de seguidores, sendo que ela nunca fez nada que pudesse ferir as diretrizes da plataforma, assim, nunca fez nada, absolutamente, né, que pudesse ferir, enquanto essas pessoas continuam criando conteúdo, monetizando conteúdo, e aí você tem um ecossistema ali, porque você tem uma gama de gente produzindo esse tipo de conteúdo e sendo assistido por adolescentes, às vezes até criança. E assim, eu não sei onde isso vai parar. Eu, particularmente, não sei onde isso vai parar, e isso me assusta muito, e eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu percebo que muitos jovens já estão sendo meio que cooptados por esses discursos, porque eles chegam sempre em formato de meme, de humor, e eles também não têm muito acesso à informação verídica sobre o que eles escutam, né? Então tá ali no TikTok, recebe um vídeo de uma antifeminista falando que nunca conquistamos nada, nunca tivemos os mesmos direitos, ou pega de um red pill falando da forma que tem que tratar uma mulher, que trata que nem lixo, não sei o quê, e daí incentiva esses jovens a serem exatamente assim, porque eles acham que é o jeito certo de ser. Porque eles não viram outra maneira, né? Eles não aprenderam outra forma, eles não foram conscientizados. Sim. E assim, existe um incentivo das plataformas mesmo para esse tipo de coisa. Existe um incentivo muito claro. Não só das plataformas em si, mas como vocês estavam falando, né? Esse pessoal sempre tem uma livraria, tem uma produtora, tem um serviço de streaming, que nem a Carol falou, né? Agora tem uma lá que lançou um serviço de streaming que só vai ter esse tipo de programação e o pessoal tá assinando. E eles têm uma estrutura que a gente não tem. Vai ver se algum criador de conteúdo progressista tem hoje uma estrutura para criar um serviço? Não tem. Eu só acho assim, gente, o meteoro é uma esperança, Uhum. entendeu? Eu resumo essas coisas quando eu vejo assim, porque realmente é fato, sei, Patrícia, tá certo. São muito jovens, eu sou antifeminista, entendeu? O meteoro é uma esperança, felizmente, porque... Mas assim, não é pra gente desanimar, a gente tem que continuar. Agora, é estarrecedor e muito pra gente refletir, né? E fazer um autocrítico. Onde é que a gente pode alcançar, como é que a gente pode falar, o que pode ser feito para que chegue nessas pessoas que precisam saber dessas informações. Então, muitas coisas aí, né? E assim, sobre essa questão dos adolescentes, né, que estão formando caráter baseado nisso, a gente tem uma questão sobre formação de caráter do adolescente que piorou muito com a chegada da banda larga, que é a questão do acesso à pornografia. E eu não quero falar isso de forma alguma que fique parecendo moralista, até porque não é, né? Estou falando sobre questões que influenciam gravemente, né, no convívio social, né, e influencia também na parte, né, fisiológica da pessoa. Então, assim, estudei bastante mesmo, assim, a partir de 2012, a respeito do peso, né, da pornografia sobre a formação de adolescentes. E, assim, pasme, né, tem alguns números assim, que são muito assustadores, que a partir disso, você tem meninas de 12 anos chegando no médico com incontinência, porque o namorado de 14 força ela a fazer sexo anal porque assistiu no
sei lá, num desses canais aí de pornografia e acha que isso aí é a coisa mais normal do mundo. E adolescentes, meninos de 16 anos tendo que usar remédio para disfunção erétil porque não conseguem mais ter ereção normalmente, porque o cérebro dele já está completamente desconfigurado, porque todo dia ele monta um Frankenstein assistindo vários pedacinhos de vídeos diferentes. Então, dentro disso daí, você pega um menino que já começa a vida sexual dele frustrado, totalmente frustrado, porque ele acha que o normal, né, é aquilo ali que ele assiste, né, aquele absurdo que ele assiste. E não só nessa parte, mas também, como estou falando, na questão fisiológica dele. O corpo dele começa a entender a relação que ele tem, seja com menino, com meninas, como uma coisa completamente enlatada, como que ele assiste. E no final das contas, você tem, né, vários adolescentes, né, principalmente homens, né, que é o público que mais assiste, que começa, né, uma vida sexual de uma forma totalmente artificial e se tornam adultos frustrados. E aí esses adultos frustrados, eles são facilmente, né, capturados por esse tipo de discurso. Porque se ele não tem capacidade, né, nenhuma de conquistar, né, de dar prazer ao parceiro, à parceira, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a achar que tem que dar atenção para uma doutrina, né, onde diz que ele é um ser superior e que a parceira dele, né, tem que obedecer, tem que ser submissa e pipipipopó, essa mão de babaquice que esses caras pregam. Olha, eu não acho que isso de forma alguma seja moralismo. Dentro da minha visão feminista, do que eu acredito, não, só tô falando isso para deixar claro que eu não estou falando por todas as feministas, estou falando por mim. Eu não vejo como conciliar feminismo e ser a favor da indústria pornô. Eu não enxergo como, porque não só tudo isso que o Pedro colocou, né, concordo com tudo, mas ainda adiciono mais. A gente tem uma cadeia de produção desse tipo de filme que é extremamente degradante para as mulheres. Basta você digitar as palavras atriz pornô, suicídio, no Google, que você vai encontrar milhares de casos. A taxa de suicídio entre as mulheres que participam de filmes adultos é absurdamente alta. E essa história de que tem gente que fala de pornô feminista. Gente, não funciona dessa maneira. E no fundo, toda a produção pornô, ela acaba se tornando alimento para esse tipo de coisa que o Pedro colocou. Então, assim, eu hoje não vejo essas duas coisas uma maneira delas se conciliarem. Inclusive, a gente teve uma atriz na ex-global, né, a Leila Lopes, que ela entrou para fazer filme pornô e com 50 anos ela se suicidou. Verdade. A Mia Khalifa teve 3 meses, né, que se eu não me engano ela fez um filme em 3 meses, uma coisa assim, e ela falou que destruiu a vida dela para sempre, sabe? Nesse sentido de imagem, que fizeram ela, inclusive, colocar lenço, né? Que ela teve que colocar lenço muçulmano. Hijab, exatamente. E isso viralizou lá, nesses filmes pornográficos. Então, tipo, foi degradante até para as mulheres da religião islâmica, né? Não, e hoje a gente ainda tem esse pornô amador, né? Que antes dependia de estúdio, dependia dessas grandes produtoras, né? Hoje você tem o OnlyFans. Qualquer menina de, sei lá, eu nem sei, pra ser bem sincero, eu nem sei se você precisa comprovar que é maior de idade. Ou se tem como burlar isso, mas enfim. Hoje em dia qualquer menina vai lá, cria uma conta no OnlyFans e começa a vender material pornográfico na internet. E a realidade é essa, sabe? E aí quantas que não fazem isso porque tem uma ideia de que vão ganhar bastante dinheiro, e a gente sabe que ganham, na verdade ganham, como se isso fosse tudo. E às vezes nem o psicológico para lidar com aquilo, com as consequências daquilo, elas têm, porque ainda são muito, muito jovens. O OnlyFans, divulgaram esses dias os números sobre o OnlyFans e que mostra que apenas 10% das contas de OnlyFans conseguem arrecadar valores relevantes. O restante fica catando caraminguá mesmo e vende-se, né, isso como se fosse uma coisa assim, não, é bom, né, para complementar a renda, não sei o quê, como se você estivesse vendendo, né, um perfume da Natura, uma coisa dessa. Não é, né? Uma coisa que infelizmente pode trazer consequências gravíssimas.
Sim, e isso tudo é muito incentivado, né? Você vê até influenciadores incentivando, falando que ganham tanto por mês com OnlyFans, ganham, sei lá, 50 mil reais por mês com OnlyFans, e acaba incentivando uma galera a criar conta nesse tipo de site, né? Gente, acho que a gente também vale a pena falar dos absurdos que aconteceram no dia 8, né? Que foi, assim, um show de horrores, né? Como o Dia Internacional da Mulher foi transformado num circo. Né? Não tem outra palavra, é circo. Teve lá o caso do Nicolas, que lamentável, né? O cara botou uma peruca, falou uma merda que, assim, eu, sinceramente, só fiquei sabendo do que ele falou pelo resumo, porque a gente postou o vídeo na página, o Pedro me pediu para colocar a logo. Eu falei bem assim, ó, você me dá licença que eu vou tirar o volume desse negócio, vou botar a logo sem volume, e é isso, porque tô rindo aqui é de nervoso, tá, gente, não é de... E aí, só fiquei sabendo, assim, por alto, né, e é aquilo, né, pra ele usar o Dia da Mulher como palanque pro circo dele é a coisa mais natural do mundo. Ele mesmo disse que ele já tinha feito isso 2 anos atrás, né? Ele fala isso no discurso dele, que 2 anos atrás ele já estava sendo processado por transfobia por fazer a mesma coisa no dia 8 de março. Ele tá acostumado com a Eu só espero impunidade. que seja lindamente caçado. Todos eles estão. Uma das coisas que aconteceram muito por conta desse episódio, né, foi gerado muitos comentários, tem sido gerados muitos comentários dentro da página, que a gente não devia postar esse tipo de material, que a gente estaria dando palco, que a gente estaria de certa forma, né, engrandecendo o nome dele, né, fazendo ele furar a bolha. Então, não dá para ele furar a bolha usando a nossa página. Primeiro, para começar, não tem como isso acontecer. Até porque dentro da página, né, tem pessoas, na nossa página tem pessoas progressistas que já sabem quem é o Nicolas. O Nicolas não é uma pessoa desconhecida, como foi o caso do nosso guerreiro da Campari. Aquele lá, ele é um cara desconhecido. E a gente fez questão de não colocar arroba, de não falar nome, de não falar nada. Por quê? Exatamente por isso. Aí a gente estaria dando palco para um imbecil desconhecido que poderia, né, estar se beneficiando disso. Mas no caso do Nicolas, né, que é muito parecido com dos outros conservadores que já têm um nome, que já tem milhões de seguidores. Nesse caso, tipo, uma página pequena, ou que seja grande, seja lá como for, sabe? Ninguém vai estar conseguindo beneficiá-lo de alguma forma. Na verdade, o que a gente precisa fazer é deixar claro a nossa indignação. E, mais do que isso, né, convencer as pessoas de que o discurso dele está muito errado. E que é um discurso que acaba aumentando o número de pessoas LGBTs que sofrem violência. Então, uma tática boa para isso é bater na hipocrisia do Nicolas. Porque o Nicolas é uma personagem, sabe? O Nicolas, que ele monta essa personagem do evangélico, do hétero, do másculo, do homem santo, tá? Não existe, cara. Não existe. Todo mundo sabe que o Nicolas é um homem que se relaciona com outros homens também. E não há nada de errado nisso, obviamente. O que há de errado é ele usar, né, uma personagem, criar uma personagem, criar grid diariamente que aumenta o número de violência para o público LGBT, pelo amor de Deus. E é nisso que a gente tem que bater, sabe? A gente precisa ir para cima disso daí, mostrar essa hipocrisia. Até porque isso enfraquece ele dentro desse discurso conservador que ele tenta sustentar. A gente precisa bater nisso. A gente precisa mostrar realmente quem ele é, quem é o homem por trás da personagem. Teve uma coisa que ele falou também, que as mulheres trans estavam tomando o espaço das mulheres cis na política. Isso é uma grande mentira, porque se a gente for analisar os dados mesmo, a gente tem 2 de 513 deputados federais, 2 de 1.059 deputados estaduais, 25 de 58.208 vereadores, 0 de 81 senadores, 0 de 5.570 prefeituras. Ou seja, o Nicolas diz que nós estamos perdendo espaço para 29 mulheres trans na política de 65.404 cadeiras. Sendo que a gente tem pesquisa de que o perfil médio dos governadores, prefeitos, deputados, senadores e todos os presidentes que a gente já teve até hoje são
homens, hétero, cis, brancos e casados. E se você for ver, o Nicolas Ferreira praticamente entra nesse padrão. Até por isso ele foi o deputado federal mais votado do Brasil. E a gente vê que, ao invés de se falar baseado em dados, que é o que a gente tem em números, ele vai lá e cria todo um pânico moral em cima das mulheres trans na política. Por 29 mulheres trans. A gente não tá falando assim de 1.000, de 65 mil. A gente tá falando de 29 de 65 mil. É muito pouco. É um número muito pequeno. E ele tá temendo 29 mulheres trans. É isso que eu me questiono, sabe? Tipo, esse pânico que se cria em cima das pessoas trans na política é real mesmo? Porque essas pessoas estão ocupando espaços para representar outras pessoas que são pessoas trans também, que têm os seus direitos, suas necessidades de serem representadas. E, tipo, se o Nicolas pode representar todas essas pessoas que ele representa com o seu discurso, agindo como um bobo da corte, por que a gente não pode ter pessoas lutando por direitos reais? Né? Mulheres trans na política lutando por direitos reais. É esse questionamento que eu fico, tipo, quando eu vi o discurso dele, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso saber quantas mulheres trans tem na política. Porque se ele tá falando que a gente tá perdendo espaço para essas mulheres na política, então eu preciso saber pelo menos os dados, né? E os dados são totalmente contrários ao que ele diz. Então eu não sei qual medo que ele tem, sabe? Ele tem medo dessas pessoas estarem ocupando espaços, mas espaços que sempre foram dominados por homens como ele. E do jeito que ele fala, quem vê até pensa que ele está preocupado com mulheres, né? Tipo, como se alguma vez na vida ele tivesse se preocupado com alguma mulher, seja ela cis ou trans, enfim. O que eu acho mais assustador é que o número de seguidores dele, não sei se foi no Twitter, mas aumentou, assim, dezenas de milhares com essa fala. Eu estava vendo a parcial do abaixo-assinado que está sendo organizado pedindo a cassação do mandato dele. Acho que tem cerca de 300 mil assinaturas, pelo menos foi o último número que eu vi. Mas, assim, eu confesso que eu sou muito, muito pessimista no sentido de... Eu acho difícil ter algum efeito, né, sobre o mandato dele. Apesar dele fazer um discurso criminoso, que foi o que ele fez na tribuna do Congresso, e usar como escudo a imunidade parlamentar, né? Como se ele ter o cargo que tem o abonasse a falar qualquer tipo de barbaridade, né? Como aquele falou, e que tem impacto, né, na vida real das pessoas, porque em um país em que as pessoas trans sofrem a violência que sofrem diariamente, e aí desde a violência de não conseguir um emprego, violência dentro de casa, violência na rua, sendo espancado, sendo morto, sabe, ele fazer um discurso desses é uma aberração tão grande, mas ao mesmo tempo é de indignar saber que isso não vai dar em absolutamente nada para ele. Porque se a gente for lembrar, em 2016, teve um deputado que homenageou um torturador que enfiava rato na vagina de mulheres e que levava filho para assistir a sessão de tortura da própria mãe. E que esse sujeito, esse filho da puta, que ao invés de sair preso naquele dia, o cara vira presidente da República 2 anos depois. E se naturalizou esse tipo de coisa. Aí, assim, vai ter gente que vai simplesmente olhar o discurso do Nicolas Ferreira e não vai ver nada de errado, vai falar, olha lá que engraçado, deputado de peruca, não sei. Sabe, a gente chegou a um ponto de naturalização de determinadas coisas, de determinadas atitudes, que eu não sei como é que volta atrás. Eu realmente não sei. Eu também não sei. Eu só entendo que o caminho é a gente confrontando. Não dá pra gente pegar e entrar numa de fazer discurso de Morgan Freeman. A gente precisa confrontar. A gente precisa confrontar, a gente precisa combater. Espaço, isso é disputa de espaço, cara. Se a gente não ocupar o espaço, eles vão continuar lá. Não adianta a gente ganhar uma eleição. A gente ganhou uma eleição para presidente, né? Eles ainda têm um número muito expressivo de cadeiras no parlamento. A gente vai ter uma ideia, agora em 2024, de como, se a gente está de fato evoluindo ou não nas eleições municipais. A gente vai ter uma ideia, tá? Mas até lá, né, a gente ainda tem um ano e pouco aí pela frente, a gente precisa batalhar bastante, sabe? Porque no final das contas, um discurso desse, sabe, faz com que naturalize, né, essa violência. O Brasil, ele é o país que mais mata LGBTs no mundo. Ele fica... Quem está logo depois do Brasil é o México, mesmo assim, muito distante.
sabe? E a gente entrando, a gente deixando esse tipo de discurso correr solto, sabe? A gente tá compactuando com isso. Rapidinho, só para finalizar, no dia 8 mesmo, uma militante do MST, trans, a Tiffany, ela trabalha até bom, não posso dizer onde ela trabalha também, que vai que ela sofre alguma represália, enfim. Ela saindo do ato, do dia 8, no centro do Rio, estava em uma rua, até de certa forma movimentada da Zona Sul, ela sofreu transfobia. Ela foi agredida por um homem que estava com 2 cachorros, o cara soltou os cachorros em cima dela, além de agredi-la. Além de bater nela, ela tá toda mordida de cachorro. Chegando na UPA, descobriram que esse tipo de caso, nesse local, ele é recorrente. Esse caso é recorrente. Esse tipo de situação é recorrente no local. Então, eu espero, sabe, do fundo do meu coração, que possa se verificar as câmeras do local e que o criminoso, né, seja encontrado e seja punido exemplarmente. Sim, infelizmente, eu acho absurdo a gente ainda ter que estar falando um negócio desses, sabe? Quando que as pessoas vão parar de achar normal uma parada dessas acontecer, sabe? A pessoa só tava lá existindo, tipo, ela só tava literalmente existindo. E aí alguém ataca ela na rua por ela ser quem ela é. Eu tenho um irmão trans, sabe? Ele era mulher e agora ele é um homem. Eu recebi alguns directs de alguns seguidores achando ótimo o que o Nicolas disse. Eu teria lugar de... Aliás, eu acho que eu tenho lugar de fala para falar. E até achar em algum momento isso que ele disse, ok, mas eu não acho ok. Porque ele tá tirando o lugar de uma mulher para falar aquele absurdo que ele falou. Ele foi lá fazer um teatrinho. E eu acredito muito que esse movimento dele e de outras pessoas que fazem o que ele faz... Porque, sinceramente, a violência nunca vai ser uma solução para mim. E pra gente, eu acho que nós todos. Tem uma razão por trás de tudo isso. E que nem é só aqui, a gente sabe, né? Que tem outros países assim também. Os Estados Unidos está com esse movimento bem extremista de colocando ódio e segregando. Eu, de maneira alguma, como é que uma pessoa que eu tô pagando o salário dele, assim, muito dinheiro, ele tá cheio de regalia, cheio de segurança e tudo no mundo para um cara trabalhar, ele vai fazer aquele... Para mim, eu considero aquilo um espetáculo de horror, certo? E, infelizmente, eu abri aqui para ver quantos seguidores ele ganhou, já está com mais de 50 mil pessoas que concordam com o que ele disse, né? Mas infelizmente ele faz isso de caso pensado. Que um monte de gente vai descobrir quem ele é. E assim, daí a gente entra um pouco no que o Pedro disse, né, sobre a questão de confrontar. Assim, o lado bom disso é que as pessoas que chegaram até ele e tal, são pessoas que já têm essa mentalidade conservadora, né? Então, ele acaba atraindo pessoas que já são pessoas que já teriam tendência mesmo a concordar com as falas dele, né? Esse é o lado bom, digamos assim. E ele ainda finalizou falando de filhos e família, né? Então, assim, não tem como achar um cara desse. Eu tô falando aqui até para as pessoas que são feministas e apoiaram o que ele disse, sabe? Não tem como apoiar uma coisa dessa. Não tem como achar que ele disse é ok. Não tem como a gente aceitar o que ele falou ali, entendeu? Até porque, como a Carol disse, não é que eles estão... Aliás, os trans e as trans estão tirando do lugar da gente. A gente nem tem espaço na política. Ainda é muito tímido o nosso espaço. Eu até poderia, assim, não, aqui no Ceará, eu não fui aceita em nenhum partido e tal, e tudo. Tudo bem. Mas não, a gente não é aceito, a gente não tem espaço de jeito nenhum. Ele utilizar desse discurso ridículo para ver se pega a gente, coopta a gente de alguma forma, eu achei de um oportunismo tão grande que chega a ser nojento, sabe? Ele pega, vocês estão subrepresentadas, é por causa deles, é por causa disso. Não é por causa deles, é por causa de você que a gente está subrepresentada, Nicolas. É por causa de você, querido. É por causa de você que foi o mais votado. É por causa de você. Não é por causa dos trans e das trans. E na realidade ele só usou essa pauta de espaço feminino para destilar o preconceito dele, porque realmente, como eu disse, não é como se em algum momento ele se preocupasse com qualquer pessoa que não fosse homens brancos e cis, né? E aí, né, infelizmente, o pouco espaço que as mulheres conseguem ocupar na política
acaba sendo ocupado por pessoas como a Ana Caroline Campagnolo, que luta diariamente contra as mulheres, mesmo sendo uma, né? Que é uma coisa assim que nunca vai entrar na minha cabeça. E que queriam premiar ela com a medalha Antonieta de Barros, sendo que a Antonieta era uma mulher que lutava pela emancipação feminina. E daí que vem a ironia, porque a Antonieta lutava pela educação, sendo que a Campagnolo não apenas luta contra as mulheres, mas ela efetivamente luta contra a educação. É que você não viu o discurso da vereadora que foi querer dar a medalha para ela, que comparou as duas como se fossem super semelhantes. Ela disse que como a Antonieta dava cursos particulares para alfabetizar pessoas carentes, a Ana Campagnolo dá cursos particulares para ensinar antifeminismo para os outros. Então é super comparável. Ela ainda disse que a Antonieta era conservadora, a favor dos valores da família tradicional, e que ela não era antirracista, nem nada do tipo, que ela não se identificava como feminista, e que ela poderia dar a medalha da Antonieta para quem ela bem entendesse, simplesmente porque ela queria dar medalha para as duas mais votadas do estado. A Ana Campagnolo como deputada estadual e a Carol de Tone como deputada federal. Duas antifeministas. E daí a gente conseguiu, pelo menos, que não fosse votado no dia 8 de março, que era a data que seria votado para elas receberem a medalha. E agora, se eu não me engano, vai ser votado no dia 14. Mas tem grande chance delas ganharem. Impunidade da política brasileira, galera. Sim, e mesmo a família da Antonieta tendo dado uma declaração contra essa medalha aí, ou seja, nem respeito pela memória dela houve, né? A Campagnolo parece que às vezes faz isso de propósito. Eu acho que faz. Assim como o Nicolas faz pra chamar atenção, pra vender o livro dela, pra vender o curso dela. Ela só faz isso literalmente pra chamar atenção. Porque ela não tá nem aí pro Dia das Mulheres e das Crianças. É só pra vender o livro dela. Simplesmente. Pra ela é divertido o que ela faz. Quando ela tá ferrando a vida de várias mulheres, ela tá se divertindo. Sim, até porque ela diz que a mulher tem que ficar em casa cuidando de filha, de marido, de não sei mais o quê. Mas assim, ela viaja e o marido fica com a filha, né? O que, de novo, não tem absolutamente nada de errado. É só a questão da hipocrisia dela mesma. Porque ela prega o contrário disso, mas ela viaja para tudo que é canto e a filha dela fica com o marido para que ela possa trabalhar, né? Então, assim, eu acho assim que depois de tudo isso, o brilho de todos já desapareceu. Então, vamos falar de uma coisa boa, só para terminar, assim, de uma maneira mais feliz, porque senão todo mundo vai ficar muito mal. Vamos comentar aí duas coisas só interessantes que aconteceram, né? Uma foi a criação do Dia Marielle Franco e a outra foi finalmente a mudança da lei da laqueadura, que agora, em pleno 2023, as mulheres não precisam da autorização do marido para fazer uma laqueadura, o que a gente sabe que na prática não vai ser tão fácil assim, mas já é um progresso. Então, pelo menos isso aconteceu de decente no dia 8 de março, e já é alguma coisa pra gente não terminar esse programa na depressão. Algumas vitórias, pelo menos. Depois de 7 anos de tramitação do projeto de lei, a gente conseguiu, né? Nós conseguimos, graças às deusas e aos deuses. Eu vejo isso com bons olhos, apesar de que a luta está só começando, né? A gente tem que pegar um fôlego e continuar. Eu sei que não vai ser, não tem sido fácil, mas era uma coisa que já devia ter sido, né? Ter modificado com a lei Maria da Penha, que já tipificou como crime condicionar essa exigência, né, do cônjuge. E eu gostaria só de deixar um ponto para a gente refletir, que vocês falaram de igreja e tudo, e eu acabo passando. A igreja em si, nos anos 80 para os 90, aliás, depois dos anos 60, que veio o anticoncepcional, ela ficou, pasmem, apoiando que as mulheres utilizassem esse método, porque tinha aquelas teorias malthusianas e as pessoas achavam que se a gente reduzisse a quantidade de pessoas pobres, a gente iríamos ser países desenvolvidos. Então, eu acredito que são movimentos. A igreja agora está querendo que todo mundo tenha filho, mas pode ser que depois, né, entre no movimento de também errado. Lógico que o momento que tu pega a pessoa sem decidir é uma eugenia. Mas a gente comemora essa lei. Ela está sancionada e está vigendo. Apesar de que a gente tem que ter cuidado, porque também tem o outro lado, que eu gostaria de falar aqui, que são as esterilizações compulsórias. Que pode ser que, infelizmente, elas ainda ocorrem. Então, assim, como eu estou aqui nesse programa, eu tenho meu dever, até com minha orientadora, de falar sobre isso. Porque ela sempre diz, se você vai falar sobre a esterilização voluntária,
sempre pontue que existe a compulsória que ainda, infelizmente, é feita. Eles fazem em pessoas pobres, em pessoas com deficiência, porque acham que essas pessoas não merecem ter filhos e produzir. Então, assim, apesar de a gente saber que é preciso, essa lei veio até atrasada, a gente também tem que ter cuidado para a gente não cair naquela facilitação e acabar tirando o direito de outras pessoas de decidirem de ter filhos ou não. Sim, até porque isso já aconteceu, né? Aqui na América do Sul, teve o caso do Peru, né? Que aconteceu. E isso é um risco. Isso é um risco também e realmente precisa ser voluntário, né? Isso é uma decisão da mulher e sobre o próprio corpo dela e que tem que ser respeitada, tanto para a mulher que realmente quer fazer uma laqueadura, como para aquela que ainda quer mais filhos, seja quantos forem, né, desde que essa família tenha uma estrutura ali para cuidar. Também para que aquilo não se torne um fardo para aquela mulher também. Né? E para finalizar aqui rapidinho, eu só queria lembrar que, infelizmente, dentro dos movimentos progressistas, infelizmente, a gente tem muita gente que parece que joga contra a gente, né? E isso é uma coisa que a gente precisa gastar, às vezes, uma energia muito grande lutando com pessoas, com companheiros nossos, né? Do que a gente podia estar gastando essa energia ocupando mais espaços, podia estar gastando essa energia indo para cima dos nossos reais adversários. Infelizmente, a gente ainda tem dentro do nosso lado mesmo, infelizmente, tem muita gente que acaba compactuando com essas pessoas em falas absurdas como essa que aconteceu aí no dia 8. Sim, essa semana mesmo eu postei 2 vídeos, uma sobre a questão de submissão, uma sobre a questão de aborto, e tiveram vários comentários de pessoas supostamente progressistas, me ofendendo, me xingando e até me acusando de cirandeira. Olha só, defender mulheres agora é ser cirandeira. Parabéns, galera, né? Melhorem. Então, acho que é isso. A gente pode finalizar aqui com essa mensagem de melhorem. E aí eu queria agradecer muito vocês duas por terem participado, pelo tempo de vocês. Vocês são duas maravilhosas. A gente vai deixar o arroba das duas lá na descrição do podcast, no Instagram, tudo. Sigam elas, eu vou deixar elas marcadas lá, mas aqui no Spotify, não sei onde vocês estão ouvindo, vai estar lá o arroba de todo mundo para seguirem. Então, vocês querem deixar alguma mensagem final? Façam seu jabá, divulguem o que vocês quiserem divulgar. Eu só gostaria de falar pro pessoal, estudem sobre feminismo e história da mulher, para vocês não caírem nessas mentiras da galera conservadora, que fala um monte de besteira, que vocês têm que ser submissa, feminina, isso e aquilo, para você ser digna de ser vista como uma mulher. E vamos lutar pelo direito de todo mundo, simplesmente lutar pelos direitos humanos de todo mundo. Eu queria agradecer muito, muito o convite, Ave, eu tô muito feliz, fiquei super nervosa, porque acompanho das antigas, né, Pedro, a página, e conhecer você, Patrícia, e conhecer a Carol também. Iago, né? Só quero falar o outro nome, Iago. Dizer que também sigam a gente lá no Laqueadora Sem Filhos ou na Patrícia Marques. E deixar o recado assim, é isso que a Carol disse. Se informem e estudem em locais que realmente tenham veracidade. E nunca confiem no algoritmo, né, dessas pessoas que falam que a gente quer ouvir. Não caiam em rótulos também, que eu acho que isso é importante, porque a gente sempre fica procurando. A gente tem essa vontade de estar numa tribo e tudo. E procurem a gente lá, que a gente está sempre colocando informações de como você conseguir sua laqueadura, DIU ou vasectomia, com ou sem filhos. Obrigada, gente. Então é isso, galera. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo e tchau, tchau. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.